Pessoal, aqui é FX Bajo, Signal 101, sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signal 101, sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Bajo, Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, pessoal. Caros ouvintes, nossa comunidade, grato por sua audiência. Nosso show FX Bajo Signal 101, ao vivo, terças e quintas, e às 20 horas e às vezes no domingo às 17 horas, ao vivo aqui na Serra Catarinense. Para quem está na Serra, nos sintonize 101.9, para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através de radio101fm.com.br. O FX Bajo Signal 101 é um show eclético de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências, tais como política. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. FX Bajo Signal 101, episódio 160. Então, para refletir, essa é a nossa frase para reflexão aqui, um pouco maior do que uma simples frase, é um pensamento, né? Então, quem avisa, amigo é. A liderança política da atualidade, com tantos programas sociais que eram para ser temporários durante a pandemia, mas se tornaram permanentes, além de políticas de redução de jornada de trabalho, está criando um Brasil ou uma sociedade cheia de pessoas acomodadas, que deveriam estar trabalhando. Vamos lembrar que o Brasil ainda é um país pobre, que está envelhecendo rapidamente e cuja força de trabalho tem baixíssima produtividade. Entre 65 e 94 de 180 países na posição do ranking internacional de produtividade. Nós estamos, então, entre 65 e 94 de 180 países. Nós estamos entre 30 a 50%. Nós estamos nessa faixa. A estatística da taxa de desemprego está baixa, é distorcida, pois considera somente as pessoas que estão procurando emprego, desconsiderando aqueles que preferem sobreviver dos benefícios sociais. Eu confesso que nunca vi tantos mendigos nas ruas do Brasil. Gente que prefere, às vezes, ter um benefício social e ficar pedindo na rua ao invés de ter um emprego, procurar um emprego formal. Sim, o Brasil é uma mãe, mas é uma mãe que mima seus filhos demais, tornando-os mal acostumados e viciados na acomodação e no ócio. Trata-se de um plano catastrófico. Como se diz o ditado chinês ou bíblico, dê um peixe a um homem e você o alimenta por um dia, ensina um homem a pescar e você o alimenta por toda a vida. Então essa frase destaca a importância de capacitar as pessoas com conhecimento e habilidades para uma independência ao invés de oferecer apenas soluções momentâneas. Então aqui é o FX Bajo, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais mundiais em várias línguas. Signal 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Hoje com a participação da equipe BR e também participação especial do nosso convidado, o Maurício Batalha, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Lages. Então, gostaria de dar um boa noite para o Maurício Batalha. Maurício, se puder fazer um teste aí no microfone. Está funcionando, Fabiano, né? O tom mais alto de voz está pedindo. Isso, então, assim, está perfeito. Boa tarde a todos os ouvintes aí da 101, nosso programa Signal 101. Fabiano, né, obrigado pelo convite. A gente está à sua disposição aí para escutar as perguntas e o que tiver de condições de responder, apresentar os dados da
Câmara de Vereadores também no ano de 2025 e as tendências para 2026, a gente fica à sua disposição aí para esse bate-papo. Perfeito, Batalha. Batalha, a primeira, nós vamos ter um mix aqui, como você está acostumado já, você é a terceira vez que você participa do nosso programa, sendo a primeira, logo que você foi eleito em janeiro de 2025, né? Isso, foi final de janeiro que você veio aqui. Isso, final de janeiro de 25, depois no meio do ano agosto e agora, de novamente 2025. aí. Perfeito, é a terceira vez. Ou seja, você Esse bom papo. Você é a segunda pessoa no ranking que mais participa do nosso programa até agora. Obrigado. A semana passada a gente entrevistou o Fabiano Ventura, eu chamo ele de Ventura, por causa dos dois Fabianos, né? Então ele me chama de Baggio e eu de Ventura, e ele veio aqui pela quarta vez. Vocês estão... honra de convidar vocês estão quase empatados aí no ranking. Tá? Fabiano é uma grande liderança, um grande amigo pessoal também, então parabéns aí pelas escolhas das pessoas que você tem trazido para esse bom bate-papo, esse agradável bate-papo que a gente sempre tem aqui. Batalha, então a primeira pergunta, o convite para você fazer um comentário na minha reflexão. Eu escrevi aquela reflexão. Fabiano, a gente tem acompanhado, eu tenho estudado muito até dentro dessa questão de moradores de rua. Eu solicitei uma audiência pública que vai ser dia 9 de abril, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, para que a gente possa debater esse tema. Eu, inclusive, alguns comentários que, em relação à minha proposição, de que já havia tido esse debate em 2023 e nada funcionou, nada mudou e continua tendo morador de rua. Morador de rua não é um problema somente de Lages, de Santa Catarina. Ele hoje é um problema mundial. Eu tenho até para propor, eu não sou especialista da área de assistência social, de psiquiatria e psicologia, mas a gente tem, dia a dia, ver essas pessoas em andarilhas na rua. E eu tenho um princípio, Fabiano, que a pessoa que está na rua, e a maioria não, alguns têm dependência de álcool e entorpecentes, drogas, ele já não tem mais sua faculdade mental para decidir o que é bom e o que é ruim, certo? Então, mesmo aquele que está com problema, mesmo que não seja usuário de drogas ou álcool, que está na rua por uma depressão, por algum momento que passou na vida, a sociedade tem que ajudá-los, né? A gente tem que achar uma forma, e esta é a ideia do debate A9, para que a gente vá buscar alguma alternativa. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir achar essa fórmula milagrosa de A9, mas a gente não pode deixar assuntos passem em branco sem um debate na Câmara de Vereadores, que é a casa da discussão, é a casa da busca das soluções junto com o Executivo. Então, eu entendo que é um problema mundial, mas nós temos que tentar resolver os nossos problemas locais. Se cada um, eu sempre digo assim, se cada cidade resolver seu problema, resolve-se muito dos problemas do Estado e muito dos problemas do país. Então, a gente propôs, e até a população, você ficar ciente, dia 9 de abril, às 19 horas, nós teremos esse debate com pessoas que conhecem muito mais do tema. A gente vai estar lá mais para indagar, para perguntar, e quem sabe em algum momento lá de um relâmpago de ideias, lá achar um caminho para esse grave problema social. E a questão das bolsas que existem, eu entendo que o cidadão, quando está com aquela dificuldade de alimentação, aquela dificuldade pela falta de emprego, uma condição social abaixo, é uma forma de o governo socorrer. Mas eu sempre disse, ele não pode ser perpétuo, não pode ser para sempre. Tem que, todos os casos, a pessoa nunca mais vai trabalhar, vai viver da bolsa. Eu entendo que poderia o cidadão ter 18, 24 meses para ter a bolsa, e depois do 25º mês que ele pudesse estar trabalhando, e por mais um período, Fabiano, mais 6 meses, 8 meses, isso tem que ser debatido daí com uma questão orçamentária, questão de quem conhece muito mais do tema aprofundado, sem uma opinião minha, que ele ficasse um período concomitantemente. Porque muitos não vão trabalhar porque perdem a bolsa no primeiro momento. Então eles, né, estão desabituados ao trabalho. E se a gente tivesse um período... teria que ter capacitação. Não, isso sim, mas tem muitos que são capacitados ali, que podem, é falta do emprego, e quando começa a receber a bolsa, nem procura mais o trabalho, porque ele está recebendo a bolsa. Então poderia ter um período de transição, 6 meses, 1 ano, que fosse, que ele recebesse o salário e ficasse autorizado a receber aquela bolsa até para uma qualidade melhor de vida. E depois ele, né, depois de 6 meses, 1 ano, ele poderia deixar de receber a bolsa. Então, porque muitos não vão para o trabalho hoje, né? Porque se for, perde a bolsa.
E às vezes o valor do salário é equiparado ou igual, até menor do que o que recebe de benefícios, né? Então, acho que é uma questão de se estudar isso. Eu sou favorável para que o ser humano não viva em condição degradante no primeiro momento, mas não que ele fique perpetuamente, pelo menos aqueles que podem trabalhar. Claro que tem alguns casos que bem possivelmente não tenham condições de trabalho, ou pela idade muito avançada, ou por uma questão física, por uma questão psíquica, né? Mas tudo isso não creio que seja 100% da população que está aí. Geralmente é a falta de oportunidade mesmo que deixa o cidadão acomodado, né? Certeza, Batalha. É isso mesmo. A principal parte da observação minha, não é a primeira vez que eu informo isso aqui para os nossos ouvintes, mas na pandemia que começou mais forte, eu ia muito para São Paulo naquela época. Eu tinha um relacionamento lá, ia com frequência para São Paulo. Chegava lá, como aviões não tinha, ia às vezes de ônibus para lá, ou de carro, enfim. E chegava lá em São Paulo, ali na própria Paulista, começou a ter muita gente na própria Paulista, embaixo do MASP, ter tendas e tendas ali, e em todas as praças da cidade, era uma loucura São Paulo, e aí aquilo que foi ficando, e tá até hoje. Florianópolis a mesma coisa. Florianópolis, eu sempre sou uma pessoa de pedalar muito, sempre pedalei muito, e corria, etc. Eu via a cidade sempre em movimento, sempre com frequência. A Mauro Ramos, por exemplo, onde ficava o centro de acolhimento das pessoas ali, não lembro exatamente o nome da prefeitura, ali na frente daquele colégio que parecia o colégio industrial, né? Perto da Assembleia ali, inclusive. O Instituto. O Instituto que é esse Instituto de acolhimento? de Educação. Esse é o colégio, né? Mas ali na frente ficava um dos alojamentos principais de Florianópolis. Eu não sei o nome, se é ali ainda. Mas aquilo começou a extravasar e o pessoal foi para o Sambódromo, né? E tomou conta do Sambódromo na pandemia, e mais do centro da cidade, etc. Ali estava uma loucura. Hoje em dia, ainda, eu digo que eu né, ali perto daquela região, eu corria, pedalava ali. Ainda hoje em dia tem bastante gente no Sambódromo, coisa que não tinha antes da pandemia. Então ficou em todas as cidades. Eu não estou dizendo que é só daqui, você muito bem colocou aqui contextualizou bem isso que eu quero dizer, né? Mas é um problema que continua na sociedade e precisa ser debatido lá e tentar encontrar as soluções, tá? Obrigado aí por estar colocando esse tema aí. Não é uma que a gente pediu para isso, mas a gente está colocando aí, vocês escutam de todo lado isso aí, né? E é um negócio que, claro, com certeza é uma demanda da sociedade, né? Ok, continuando aí. Batalha, como você, se você puder colocar em uma parte sinteticamente aí, a primeira parte do nosso debate hoje vai ser como foi 2025, o balanço de 2025, planejamento para 2026 e mais outros debates que a gente vai fazer. Eu pediria para você colocar os primeiros quantitativos aí da primeira parte, que seria quantidade de assembleias, como você preside lá, como foi o orçamento de 2025 para lembrar para o pessoal, e se você puder começar alguma coisa nesse sentido. Os números nossos em 2025, nós tivemos 83 sessões ordinárias, são aquelas das segundas e terças-feiras, né? Aquelas onde se debate lei, se debate os encaminhamentos da cidade. Foram 83. E sessões itinerantes, nós tivemos uma sessão itinerante, inclusive, muito bem, né, conduzida lá pelo vereador Nixon, que foi na Penha. Nós tínhamos mais de 300, 400 pessoas participando, foi muito interessante. Tivemos 19 sessões solenes, às vezes até recebemos um pouco de críticas, Fabiano, pelo número de sessões solenes, mas é aquela sessão que a gente homenageia ou uma instituição ou uma pessoa que fez um bem, que, né, fez alguma coisa pela cidade aí. Então faz parte do regimento, faz parte das nossas obrigações também homenagearmos essas pessoas e instituições. Tivemos 14 sessões especiais, são aquelas que nós debatemos temas em específico, né, quando não de audiências públicas,
mas nós podemos ir lá discutir sobre transplante de órgãos, doação de sangue, algumas questões que não necessariamente entram numa audiência pública, mas que vai ter uma discussão por uma questão de interesse coletivo. E tivemos 8 audiências públicas. Entre elas, eu destaco a discussão sobre a área industrial e sobre as áreas industriais que nós tivemos no ano passado, a audiência pública sobre a Festa do Pinhão, a audiência pública sobre a situação dos autistas em Lages, Excelente. A criação do estádio autista e outras mais, né? Pra você ter uma ideia, tivemos aqui também, podemos passar, nós tivemos o número de 2 emendas à lei orgânica, né, 2 propostas, tivemos uma medida provisória, 6 leis complementares propostas pelo Legislativo, 79 projetos de lei propostas pelo Legislativo. Então, nossa casa, nossos vereadores apresentaram no total em 2025, 85 projetos de lei para tramitação. Nem todos foram aprovados, mas aí a discussão de competência, se é do Estado, da União, do município. Quantos foram aprovados? Eu vou te passar o final aqui. Tá. Só a questão, até eu vou te perguntar depois em questão, como que se mede a produtividade lá de vocês? Não existe uma produtividade porque existem várias atividades que a gente não consegue mensurar, né? Então, o cidadão pode entrar no site da Câmara e vai ter o que cada vereador fez, o que cada vereador apresentou, né? Tem lá no site da Câmara. Nós tivemos do Executivo 24 projetos de lei complementar e tivemos 38 projetos de lei do Executivo, num total de 62 projetos que o Executivo apresentou. Tivemos 4 projetos de resolução, 22 projetos de decreto legislativo. Tivemos 239 moções legislativas, 77 requerimentos, 72 pedidos de informação, 94 moções simples e 1.714 indicações. Indicações é aquele pedido para secretário, uma lâmpada há muito tempo queimada na rua, um buraco na rua, um bueiro entupido, aquelas situações mais simples. Então nós tivemos, Fabiano, um total de 176 projetos apresentados, entre projetos do Executivo e Legislativo, e tivemos 121 aprovados. Então nós tivemos 121, quanto de novo? 176 apresentados e 121 aprovados. Esses que não foram aprovados, às vezes por questão de incondicionalidade, por a matéria não ser regida pelo município, né, como a Constituição determina que pode ser o Estado e a União que possam legislar naquela matéria, por questão de que o Executivo deveria também legislar e não o Legislativo não era uma competência legislativa. Nós tivemos vários projetos de lei, como a transformação da sapecada da canção nativa em patrimônio cultural e material, utilidade pública para Pabla e para Vofel, programa de adoção urbana para laje sustentável, criação do Banco Municipal de Ração e Utensílios para Animais, aprovação com celeridade e responsabilidade do Refis Municipal do ano passado, projeto Lages Verde, a lei do direito aos pacientes atendidos por médicos particulares realizar exames e receber medicamentos pela rede pública, né? Isso aí foi uma coisa muito importante. Serviço de acolhimento familiar em família acolhedora. Tivemos vários projetos. Você está mencionando alguns dos mais importantes, é isso? São vários importantes. Sim, claro. Se nós formos falar em 120 não dá, mas aqui, você falou de alguns principais, né? Tá. Então, você vê aí, também tivemos a questão da adoção de 3 ou 4 projetos na área de assistência social e vários outros aí que nós estamos em debate, né? Acredito esse ano haverá um debate, a lei de ambulantes na cidade, a lei de visualização, como São Paulo fez, lembra? Lembro. Regulamentação de uso de outdoors e propagandas na cidade. Sim. O plano diretor deve entrar em discussão esse ano de novo. O nosso Código de Posturas é de 1963. Já houveram algumas alterações, mas acho que ele precisa ser modernizado. Então a gente tem bastante coisa aí para frente. Fizemos bastante, acho que em 2025. E 26 deve ser um ano com bastante produtividade também. Tá, só aí para... Quanto foi o orçamento? A gente vai escutar um som agora e fazer um breakzinho rápido e depois tem os nossos correspondentes aí de Joinville vai estar falando com a gente rapidinho. Mas se eu fosse para perguntar para você o número que você me passou aqui, que eu não lembro exatamente de 2025, eu sei que era mais de 1 bilhão,
Quanto foi mesmo o de 2025? Tu tens? O orçamento do município em 2025 foi votado em 2024, não éramos nós ainda nessa Então o que vocês começaram, 936 milhões. 936. O deste ano, 2026, já votado por nós, foi para 1 bilhão e 34 milhões. Então ele aumentou. Foi quase 8% mais ou menos. Mais ou menos isso. Houve um incremento, né, no orçamento do município. Nós temos aqui, rapidamente, se tu me permitir também, deve estar indo para o break. Tá. Podemos falar depois do break, as transmissões, as melhorias que nós fizemos na Câmara junto com os demais vereadores lá. Mas se você puder dar uma resumida aí, uns 2 minutos, tá? Nós transmitimos o Carnaval, concurso da Realeza da Fé do Pinhão, Realeza Mirim, Casamento Lagiano, Parajás, Sapecada da Canção Nativa, desfile do 7 de setembro, sessão itinerante. Um pouquinho mais alto. E dentre isso a gente fez algumas melhorias na Câmara também, né? A gente fez a substituição total da cobertura, não, nós tínhamos problema de infiltrações, chuva dentro da Câmara também. E essas telhas antigas a gente conseguiu praticamente 90%, Fabiano, tirar sem quebrá-las. Fez uma doação para a Secretaria de Habitação, para usar com a população mais carente. Instalação de energia solar, nós já temos hoje a Câmara de Vereadores com energia solar. E com a melhoria do nosso telhado, nós estamos trabalhando num projeto com engenharia para fazer captação numa cisterna e captar água da chuva para regar os jardins e fazer a limpeza da Câmara, né? A decoração natalina, a primeira vez que a Câmara fez, reaparelhamento da TV Câmara, digitalização de projetos internos. Então, foram várias questões aí que a gente atuou e esse ano deve atuar. E bem rapidinho, para concluir o orçamento da Câmara. Tá. A questão constitucional para 2025, o artigo 29 determina que Lages teria que repassar à Câmara de Vereadores 33.892.000. Isso para 6% o aprovado desse agora. Não, era o percentual de 6% que deveria a Câmara ter recebido em 2025, 33 que tá falando milhões. Executado em 2025. Não, deveria receber em 2025 33 milhões. Nós fizemos um ajuste e não íamos pegar valores só para devolver no final do ano. Então a Câmara recebeu, em vez de 33 milhões, 19 milhões e 800 mil reais. Em vez de 6%, nós recebemos 3,5%. E devolvemos à Prefeitura 2.952. Nós utilizamos, Fabiano, somente 2,98. Dos 33 milhões que a Câmara constitucionalmente teria direito, nós só utilizamos 16 milhões e 800 mil. Então a gente reduziu bem o custo, ficou abaixo de 50% do que a Câmara... Comparativos de anos anteriores. Muito bom. Orçamento para 2026 seria 38.441.000 reais, nos 6%. Nós reduzimos ainda o percentual e ajustamos que o município vai repassar para a Câmara 21.330. Vai dar 3,32. Se você lembra, o 19.800 dava 3,5. Né? Então, este ano já a gente vai receber menos de 3,5 e com certeza vai devolver aí uns 4 milhões, 5 milhões para o município a conta também. Tá? Muito então, bom. Deixando bem claro que tem sido dado condição de trabalho aos vereadores, os quais os outros 15 vereadores que quero deixar bem claro têm colaborado para que o trabalho seja realizado. Todos têm trabalhado bastante, a gente no dia a dia está na Câmara e vê a movimentação dos outros 15 colegas vereadores, seus assessores. Então, deixando bem claro para a população o número de leis aprovadas, o número de sessões que participamos, as atividades extras, né? São muitas reuniões, muitas visitas que todos os vereadores acabam realizando. Muito bom. Parabéns a todos aí pela produtividade, pelos números que eu estou escutando, parece que foi bastante produtivo, né? A gente não consegue aprofundar tanto, né? Não é o nosso, vamos dizer assim, principal objetivo, mas era justamente chamar você para falar sobre os números gerais e foi... Fazer uma prestação de contas, isso, né? foi bem legal. Então agora vamos continuar na sequência. Eu queria falar para você, inclusive, antes de a gente chamar a primeira música, o pessoal, domingo, né? Domingo é um dia de tocar muito som bom aqui na 101, como toca qualquer dia, mas domingo é especial. Às vezes aqueles ouvintes, poxa, mas eu queria escutar música. Mas é importante para todo mundo essa conversa, a gente agradece a tua presença. Vamos tocar uma música agora.
mas antes disso eu queria te falar o seguinte, você que era basqueteiro, né? Aquela notícia aí do Kevin Durant passando o Michael Jordan no 5º lugar de maior quantidade de cestas ou maior quantidade de pontos lá no campeonato americano, no NBA, né? 32.294 pontos com a mesma quantidade de temporadas jogadas. 15 temporadas jogadas pelo Michael Jordan, 15 pelo Kevin Durant. Kevin Durant, então, passando o Michael Jordan como 5º maior, vamos dizer assim, quantidade de pontos, né, de toda a história do basquetebol internacional. Gostou? Eu acho que a nossa geração não sei se é sorte ou a gente teve muita, né, quem gosta de basquete, assistir LeBron James, assistir Michael Jordan, Magic Johnson, Kevin Durant, né, o Kobe Bryant, que acabou já infelizmente nos deixando. A gente teve muita sorte e foi uma geração, acho que do basquete mundial, o basquete, né, a NBA. Eu assisto até hoje, não acompanho todos os jogos, mas às vezes eu e meu filho sentamos lá para assistir um jogo ou outro, e a gente foi uma geração... Tem sido, né? Tem sido, uma geração... Alguns já se aposentaram, alguns ainda estão, Kevin Durant ainda está jogando, né? Mas é uma geração premiada, Fabiano, pelos atletas do basquete que a gente teve e pôde acompanhar, né? Então agora com a programação da equipe BR, hoje a gente tem o nosso amigo Pedro falando de Joinville e região. Então vamos conferir o que ele tem para nos dizer aqui. Batalha, presta atenção, você vai fazer um comentário aqui, tá? É do nosso estado. Eu vou pedir para você fazer um contraponto aí. Olá, ouvintes do FX Bajo Signa 101. Aqui é Pedro, de Joinville, estado de Santa Catarina, com um resumo das principais tendências do mercado de Joinville e região nesta semana. A multinacional Tupy, com sede em Joinville, divulgou resultados que chamaram a atenção no quarto trimestre de 2025. A companhia registrou um prejuízo líquido de 626 milhões de reais, mais de 6 vezes superior ao resultado negativo do ano anterior. Parte relevante desse impacto, cerca de 544 milhões de reais, está ligada a um processo de reestruturação, com fechamento e realocação de operações para aumentar a eficiência futura. Ainda assim, o trimestre mostrou deterioração operacional, com queda de 12,4% na receita para 2,18 bilhões e um forte recuo no EBITDA, que caiu mais de 84%, refletindo um ambiente global mais desafiador. Segundo a própria companhia, um dos principais fatores por trás dessa pressão é a desaceleração no segmento de veículos comerciais, diretamente impactado por incertezas globais, incluindo tarifas, juros e custos logísticos, o que tem levado empresas de transporte a adiar investimentos e renovação de frota. Esse cenário conversa diretamente com o que acontece na logística da região norte de Santa Catarina. Portos como Itapoá, Navegantes e São Francisco do Sul vêm enfrentando impactos indiretos da escalada no conflito no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã. A interrupção de rotas estratégicas e desvio de navios tem provocado atrasos, redução na disponibilidade de containers e um aumento relevante nos custos de frete marítimo, além de pressionar cadeias exportadoras importantes, como a de proteínas e grãos, visto que, em 2025, as exportações do agronegócio catarinense para países diretamente e indiretamente afetados pelo conflito somaram cerca de 915 milhões de dólares, volume superior ao destinado à União Europeia no mesmo período. Além disso, o encarecimento do diesel e do petróleo, que chegou a atingir 120 dólares por barril como reflexo direto das tensões geopolíticas, já começa a gerar um efeito em cadeia sobre custos logísticos e margens industriais. Para uma região altamente integrada ao comércio exterior como Joinville, o momento exige atenção redobrada das empresas, tanto na gestão de custos, quanto na diversificação de mercados e rotas logísticas. Obrigado e fique ligado ao FX Bajo para mais notícias da região. Só um pouquinho, então, eu vou te pedir já para um comentário, Batalha. Só um minutinho.
Pessoal, aqui é FX Bajo Signa 101, sinal mais forte está aqui. Todas as terças e quintas às 20 horas. Nosso show eclético de negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Te espero lá. E não esquece, Signa 101, sinal mais forte está aqui. 101 FM. FX Bajo Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, voltamos aí, pessoal. Agradecemos mais uma vez o comentário do nosso amigo o Pedro, lá da região da Grande Joinville, e vamos perguntar a opinião então do Batalha sobre os comentários nas notícias do Pedro. Fabiano, Batalha. A questão mundial hoje é uma incógnita, né? Nós tivemos 2025 pegos de surpresa de forma mundial com a questão da taxação americana, que pegou o mundo todo, atravessado, gerando uma crise em vários países, inclusive no Brasil, em vários setores. E agora a guerra Estados Unidos e Irã. Se você analisar, a Ucrânia e a Rússia estão em guerra há vários anos e não houve um transtorno como tem ocorrido em 30 dias, em um mês, essa guerra Irã-Estados Unidos. A gente tem um grande problema que o Brasil é um grande exportador para o Oriente Médio, né, de várias, inclusive, commodities. E a gente está vendo o grande problema de se levar o produto para lá. A gente está vendo o problema de aviões que decolam do Brasil, da América do Sul, da América do Norte, para chegar no Oriente Médio tem que retornar, porque não consegue atravessar o espaço aéreo em virtude dos riscos da guerra. Então é um grande problema, um grande dilema, se saber até quando vai essa guerra, a causa realmente dessa guerra, se é uma questão de opressão popular, se é uma questão de briga pelo petróleo, se é uma briga por conquista de territórios ou uma questão religiosa ali entre Israel e a Palestina e o Irã. Mas assim, mais, né, tirando, assim, contextualizando para o nosso estado e para a nossa região, o que você tem visto de impacto aqui, talvez, já para... Ele extravasou falando já lá da região da Grande Joinville. O que você está vendo aqui? O impacto para a nossa região, a gente tinha a nossa maior canal de exportação dos Estados Unidos, nós tivemos um grande problema com a taxação da madeira, né? Isso foi o pior momento de 2025. Diretamente, eu não vejo o que realmente a nossa região tem exportado para o Oriente Médio. Diretamente, mas indiretamente só o custo do combustível, do petróleo, acaba gerando impacto nos preços locais, no preço para venda dentro do país dos nossos produtos e também para exportação. Porque nós temos uma pequena taxação ainda da madeira, mas o diesel é fonte fundamental para qualquer atividade hoje, principalmente de agricultura, pecuária, pinos, que nós temos muito aqui. Tudo isso aí. Né? Isso aí. Então, tem um impacto direto, Fabiano, né? No custo do produto. E isso ainda está por vir. E nós temos aí Não chegou ainda. O grande problema que eu vi nas últimas semanas aí alguém larga no WhatsApp, vai faltar gasolina, o posto tal está com fila. Eu estava em Florianópolis semana passada em reuniões na Lesc, lá em um evento da União da Federação dos Vereadores, lá em Florianópolis, e fui num jantar lá no amigo, saí do jantar, lá era uma meia-noite, tinha um posto na Mauro Ramos, 00:30, Fabiano. A fila vinha da Mauro Ramos ao shopping Beira-Mar. Claro. Sabe? Por causa do medo da falta de gasolina, de combustível. E o negócio é o seguinte, o pior impacto não é na gasolina, porque a gasolina você pode aumentar a quantidade de etanol que todo mundo está querendo que aumente, porque... Que é um produto nosso, o né? etanol tem 30%, né? Para lembrar todo mundo, veio de 27,5 para 30 o ano passado, em 2025, e eles querem aumentar agora para 35, isso eles passam com facilidade no Congresso, se a Petrobras deixar. Esse é o problema, é o diesel. O problema é o diesel, que daí nós temos a indústria aí do diesel aqui no Rio Grande do Sul, temos algumas plantas aqui do diesel já natural, que eles querem fazer, o biodiesel, mas a Petrobras não deixou passar ainda porque eles não querem perder receita e está muito confuso o mercado. Então, a partir daqui, algumas semanas que vai começar a ter, dessa semana inclusive, começar a ter o real impacto no mercado real, né? Não só no que está sendo noticiado, não chegou ainda. Então, vamos ver as cenas do que está por vir. Provavelmente alguma atividade aqui da Serra de Lages deve ter um impacto direto no
no questão de exportação direta, tem tantas empresas boas aqui que a gente acaba não conhecendo todas, mas não dá para medir ainda. Primeiro momento, o maior problema é o impacto no custo do diesel, do petróleo. Sim. Mas eu acredito que uma outra empresa aí possa sofrer algum problema na sua produção, na sua venda, na sua entrega dos produtos no Oriente Médio. Eu sei que alguma coisa de frango vai para o Oriente Médio, não sei se a Vosco, a JBS aqui em Lages, que atua nessa linha, tem linhas de exportação para o Oriente Médio. Eu sei que a Vosco tem para a Europa, e eu sabia que a Vosco estava buscando uma fatia do mercado lá do Oriente Médio, né? Então a gente não sabe bem, mas é ruim, né? De qualquer forma é ruim. A questão da Tupi, que eu vi ali com um prejuízo enorme, a globalização faz com que a gente tenha que arregaçar as mangas, principalmente esse setor industrial, e buscar novos produtos, novos mercados, e tomara que a Tupi se recupere uma empresa genuinamente catarinense, e a gente tem que, o que é nosso, o que dá emprego, gera renda para nossa região, para nossa cidade e para o nosso estado, a gente tem que torcer para que vá bem. Setor automotivo como um todo está em retração. Tupi, grande fornecedora de também, além da linha energética, que é a mais nova deles, para geradores, né? A MWM fazendo gerador para elétrico, para concorrer com a WEG em alguns setores, mas o principal é o automotivo, principalmente comercial leve. E está tendo uma redução de demanda das empresas de logística do mundo inteiro, e aí sofre. Eu só queria fazer um contraponto, daí a gente já passar para o próximo, que daqui para a nossa região, se tem alguém que está fazendo, aqui é mais implementos agrícolas, tal, não é o mesmo mercado, mas se espelhar na Tupi nesse sentido, esse mercado tem que se reinventar porque está reduzindo o tamanho dele. É só esse o comparativo aí que é relevante. São ciclos, né? São ciclos que as empresas têm que estar preparadas para ter um aumento, uma diminuição das vendas aí. São Perfeito. Ciclos. E aí, a próxima pergunta para ti, nesse contexto, é o seguinte: como está a nossa área industrial aí? Por favor, em 1 minuto. Nós fizemos a audiência pública ano passado, né? Conversamos com a prefeita, com o secretário de Indústria, Comércio e Inovação de Lages. A gente está atrás aí, está sendo parceiro do município, porque é uma bandeira minha, Fabiana, a desenvolvimento econômico. Sim. Eu sempre lutei por isso, lá quando eu fui procurador já brigava pelo loteamento industrial. E a gente está aguardando só o IMA liberar as licenças ambientais, que tiveram alguns entraves aí, burocracia normal, documentação, projeto, alguma alteração, mas a gente acredita, a prefeita nos próximos dias aí, ainda em março, abril, deve receber a licença ambiental da área e poder dar andamento no processo lá da PPP, instalação de novas indústrias de fora, mas também que a gente possa, aquelas empresas que estão estruturadas da cidade, que queiram ampliar o seu Parque Fabril, que também possam ser atendidos. Então, eu acredito que para este ano ainda, eu não vou atravessar, porque são notícias que a prefeita tem que anunciar, né? Não sou eu, presidente da Câmara, acho que cabe a ela, mas tem boas novidades em relação a notícias ao governo do Estado, no apoio, na parceria, em a questão de parcerias públicas privadas também. Acho que a prefeita tem feito um bom trabalho nessa área. Às vezes demora um pouquinho, porque é muito burocrático, principalmente a questão ambiental, Fabiano, mas a prefeita, junto com a sua equipe, com o secretário Joel, tem feito um bom trabalho lá, e eu acredito que logo a gente terá... Você acha que no primeiro semestre ainda? As notícias, sim, a questão das implantações para próximo 18 meses, sim. 24 meses, a gente vai ter já, eu brinco, eu sonho em ver aquela, a gente brinca, né, que aguarda ver a fumaça branca do chaminé do Vaticano para anunciar o Papa. Sim. Eu torço para que logo a gente tenha uma fumaça branca, sem poluição lá na região, mas que as empresas, como dizem, né, estejam fumegando logo lá. E a gente também tem uma batalha e uma luta para a regularização das áreas industriais que foram doadas e até hoje não tem escritura, né? Então a prefeita, junto com o secretário Joel, a Câmara de Vereadores também tem apoiado essa luta incansável aí, que a gente dê condições para que o empresário gere o emprego que tanto a população precisa, aquilo que a gente estava falando. A pessoa ganha Bolsa Família porque muitas vezes não tem o emprego. Então eu tenho certeza que a gente vai batalhar muito, vai arregaçar muito mais as mangas ainda, junto com o executivo, ter uma mudança na nossa cultura aqui de Lages, e com isso, porque Lages, a gente não pode pensar só em Lages, a gente tem que pensar na Serra, nos demais municípios da Amores, para que a gente junto trabalhe e a população lagiana serrana tenha emprego, a empresa gere renda
e gere impostos que venham reverter para a população, melhorando o nosso dia a dia. Isso que eu acredito. Perfeito. Aqui pautas nossas, né, que a gente conversou no ano passado, sugestão aqui do nosso programa, né? O projeto da instalação das barras, né, que a gente sugeriu em janeiro de 2025. Eu tenho cobrado do secretário, né, do superintendente da fundação, não secretário, quero mandar um abraço para o Tairone, mas até agora ainda não tive resposta também, Fabiano. Mas acredito que logo a gente tenha essas barras aí, essa condição para alongamento, daquela pessoa que faz sua caminhada, né, como tu me pediu, a sua corrida, principalmente na Avenida Cará. Nós temos outras vias, mas a Avenida Cará, que é mais conhecida, Belisário Ramos, com as atividades ali. Então a gente tem, como tem na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, 4 pontos para alongamento. Então eu vou conversar de novo com o secretário, ver como que anda a ideia, se é implementar ou não, né, para que a gente, se é para implementar, a gente já tira da listinha. Se não é para implementar, é muito poder discricionário do gestor, mas a gente entende que é pertinente aquele pedido seu ali. O secretário Tairone, eu não conheço ele pessoalmente, mas já sinalizo tanto para você, Batalha, quanto para o secretário, que por favor nos chame para fazer parte desse projeto aí, porque temos bastante experiência, né, com isso, mais de quase 40 anos, né, de experiência, e em ver como funciona, materiais, etc., distâncias, vamos dizer assim, até as especificações técnicas, esse tipo de coisa, e é importante para a engenharia de como funciona, não só para a parte de usabilidade, mas também da engenharia, né? Como ficaria melhor na cidade. Então, perfeito. Já que foi nossa ideia, que a gente consiga e possa fazer parte do projeto aí. E a outra coisa é sobre a Avenida São Joaquim. O asfaltamento, né? A Avenida São Joaquim, isso foi de agosto, né? A Avenida São Joaquim é um projeto mais complexo, Fabiano, porque nós temos 800 quilômetros de rua sem pavimentação. Apesar dos problemas ali que a gente sabe da São Joaquim, a gente tem uma paralela que é a própria Cará, que é a pessoa que quer escapar da lajota, né? Do paver, ali a lajota na São Joaquim, ela pode usar a via da Avenida Cará. E eu entendo que é uma via hoje importante da cidade, mas ela está pavimentada. A gente tem que buscar recursos, buscar alguma emenda, porque com recursos próprios do município a ideia é pavimentar aquela rua que tem barro, que tem poeira, o dia que chove, o cidadão, para ir trabalhar, para chegar em casa, acaba sujando o seu sapato, a sua roupa, e o dia que não chove, não pode estender uma roupa no varal que suja tudo, né? Então, eu compreendo aí a ideia, mas eu vejo que a dificuldade hoje dessas vias pavimentadas receberem asfalto, e tem uma outra questão que os engenheiros têm muito nos colocado, é que quando você tem uma via de paver ou de lajota, a absorção da água é bem maior, reduzindo o número de enxurrada, redução de enxurrada que possa ocorrer na cidade, né? Vindo uma chuva mais forte, se eu não me engano, Fabiano, o paver é em torno de 20 a 25, 30% de absorção da água da chuva que cai. E o asfalto não, ele escorre todo. Ele impermeabiliza totalmente. Impermeabiliza muito. Mas acho que é uma reivindicação, a gente tem que pensar, acho que tem que ter um planejamento. Eu já levei, né, um pedido de estudos lá, e a gente vai ver. Mas é uma opinião não que eu não gostaria que fosse asfaltada, mas ela já tem a pavimentação, que não tem barro ali para o comércio, não tem sujeira para o dia a dia do morador, e aqueles outros moradores que moram às vezes ali próximo mesmo, Copacabana, Santa Helena, acabam não tendo a sua via pavimentada. Acho que o foco é reduzir esse número de quase 800 quilômetros de vias não pavimentadas, né, que são em chão mesmo, em pedra, para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. Okay. Mas essa é uma opinião pessoal, mas a gente não pode descartar também a possibilidade. Nós vamos fazendo acompanhamento semestral aí, Batalha. Perfeito. Né? E a próxima vez que você vier aí, a gente faz um follow-up novamente aí. Então, só lembrando, pessoal, então, que na última super quarta, né, notícia econômica, só relembrando, o Copom deixou nossos juros em 14,75%, baixou 0,25% só. Na minha opinião foi correto, não dá para baixar muito mais, vis-à-vis a situação internacional, né? E a nacional, com o crescente aumento do endividamento público, né? Ainda mais em ano eleitoral.
Então, mostra a sensatez de toda a diretoria do Banco Central do Copom, que é o Comitê Monetário, né, de Política Monetária. E os Estados Unidos manteve o patamar de juros ao mesmo, entre 3,50 e 3,75. Foi correto. Para mim, na minha análise, foi correto. Tem que dar uma freada nas expectativas vis-à-vis o que está acontecendo internacionalmente aí. Então, fazendo nossa parte final aqui e depois deixando vocês com as músicas. Então, Batalha, considerações finais, aproveitando para informar que, né, essa foi o desafio parte 3, né, semestre que vem possivelmente a parte 4, mas as suas considerações finais, por favor, em 30 segundos. Fabiano, primeiro agradecer, né, você aí pelo convite, deixar um abraço pro teu pai, seu Paulo Baggio, toda a família Baggio, né, que sempre está atuando aí nos nossos meios de comunicação, uma questão tradicional da nossa cidade. Lembrando, a quem está nos ouvindo e a você, dia 9 nós teremos audiência pública para tratar sobre a situação de moradores de rua, mas não posso esquecer aqui também, a vereadora Bruna propôs para que a gente debata no dia 8 de abril, também às 19 horas, a situação dos animais abandonados pela cidade. Acho que é outro tema complexo, é um outro tema com difícil resolução, e a gente está abrindo as portas da Casa do Povo, a Casa Popular, para que a gente debata sobre esses temas. Mais uma vez, grande abraço a todos os ouvintes aí da Rádio 101, aqui a toda a equipe aí, principalmente vocês, e vou tentar bater esse recorde do Fabiano Ventura. Fabiano, estou te desafiando, eu vou chegar na quinta atividade aqui, falar com o Fabiano. Só se alguém parar de vir. Se alguém não vem num semestre. Mas eu quero dar um jeito de ultrapassar ele, Fabiano. Ou se não, a próxima é que talvez o interessante é que vocês participem juntos. Pode ser, não, tá, né? excelente. Uma dessas mais antes. Excelente. Não, excelente. Antes, eu acho que você tem condições de empatar com ele, você já sabe. A próxima vez não vai ser como o presidente da Assembleia, da Câmara integralmente, vai ser para discussão de esporte. Vamos lá. O próximo programa vai ser isso aí, daí sim você empata, que nem o Kevin Durant e o Michael Jordan ali, tá bom? Vai ser um prazer estar com o Fabiano e contigo na bancada aqui. Grande abraço, Fabiano. Tá, não, esse é antes, não é o Fabiano, a gente não envolve nesse. Não, sim. Esse vai ser só do pessoal do esporte. Será um grande prazer estar com ele na outra lá pra gente conversar e um bom papo vamos fazer essa aí. E um grande abraço. Obrigado pessoal, pelo espaço. Então tá, Batalha, agradecemos aí. Caros amigos e ouvintes, em nome da Rádio 101 FM, do show FX Baggio Signa 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados no próximo programa para episódios e shows e muito mais tendências. Por favor, se inscreva no meu podcast, que é no YouTube, o FX Baggio-Enercor, ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. No próximo bloco, curtam destaques musicais da programação do FX Baggio, especialmente para vocês. E bora, não esqueça, keep in mind, Signa 101, sinal mais forte está aqui. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Até a próxima e cuidem.